grande. História. Né? Cada banca tem um estilo. Então, por exemplo, esse tipo de banca que eu fiz muito foi FCC. FCC. Então, FCC copia a lei e muda as palavras. Aí é bom para quem estuda assim. Não, veja, eu estudei assim porque eu identifiquei que o ideal para eu conseguir esse resultado era estudar assim. Aí depois, quando eu fui para a carreira jurídica, CESP. Quem dominava era a CESP. E, inclusive, um amigo meu disse assim, é tudo CESP. Eu disse, meu Deus, eu queria tudo FCC, eu já estou acostumado, eu já sei como fazer. Aí meu próprio amigo disse assim, você não ficou bom em FCC? Agora eu fiquei bom em CESP, porra. É a mesma coisa. Eu disse, Então eu fiz a mesma trajetória. Qual a diferença que eu identificava no CESP? O CESP não era tão literal. O CESP era assim, você tinha que ler o artigo, decorar o artigo, entender o artigo, entender a correlação daquele artigo com outro artigo. Prático. Na minha época nem pegava muito caso prático. Sim. Não tinha não. A depender do concurso hoje nem tem muito também. FGV já é muito mais, eu vou falar da FGV. Então, ele fazia uma relação entre artigos. Então, você tinha que estar um pouco além. O fato de eu já ter decorado muito, já me ajudou muito. Sim. O que eu precisava agora era fazer as relações. Porque ele pegava, fazia uma relação e disse, mas não está exatamente assim na lei. A minha tendência era o quê? Como eu estava acostumado com o FCC, marcar errado. Mas estava certo. Então, eu fiz essa adaptação. E o CESP também cobrava muito mais súmula e jurisprudência. Só que eu estudei súmula como eu estudava lei. Porque súmula é o quê? É um trechozinho que você tem que decorar e acabou. E a jurisprudência, eu tive uma certa dificuldade no início, mas eu percebi o seguinte, diante daquilo tudo que está escrito ali, tem uma ideia central. Então eu decorava aquela ideia central. Com aquela ideia central eu conseguia resolver. Então passei em CESP e fiz ótimas pontuações em CESP. A FGV, que está vindo agora, ela já tem outro perfil diferente. Qual o perfil da FGV? Ela pega, aí você tem que saber, ela vai um pouco além, né? Você tem que saber o conteúdo decorado. Não impede, você precisa saber decorar do mesmo jeito. Porque se você não saber decorado, você não sabe responder. Só que, da jurisprudência, da legislação e de súmula, só que ela não vai te entregar daquele jeito. Ela vai te entregar em forma de um caso. Ela faz caso, você tem que pensar e pensar bem muito. E por que é que o menino disse bem assim, mas não repete? Ela não repete o caso, mas o fundamento é o mesmo. O fundamento é o mesmo. Então, se você sabe fundamento, você responde. Aí você se acostumar com o estilo da questão da banca. E entender que, tipo, aquele fundamento ali, se você sabe, você responde 20 questões iguais, porque ela só muda a história. Uhum. Mas a resposta, os fundamentos do que resolve aquela questãozinha, aquela historinha, é o mesmo. Tem várias questões que são repetidas. Então, geralmente, o cara não teve a capacidade, que reclamou, que disse assim, mas não repete FGV. É porque ele não teve a capacidade de entender que para cada questão tem um fundamento, os fundamentos são muito repetitivos e eles mudam as historinhas.